Agora nós vamos tratar de outro assunto, que são as chamadas comissões parlamentares. A gente está tendo uma noção do que faz o Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, os membros do Poder Legislativo, eles se reúnem em sessões ordinárias e extraordinárias para votarem os projetos encaminhados pelo Presidente da República, projetos feitos pelos próprios membros do Congresso, projetos de iniciativa popular. Então, nas sessões legislativas, serão aprovados, discutidos os projetos de lei. Só que antes de ir para o plenário, antes de passar pelas sessões ordinárias, esses projetos eles são discutidos nas chamadas comissões. O que é uma comissão parlamentar? As comissões elas estão previstas no artigo 58 e diz que o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e atribuições previstas nos respectivos regimento e no ato que resultar da sua criação. Então, comissões são organismos internos compostos de um número reduzido de parlamentares que têm por finalidade estudar um determinado assunto. Então, nós temos o próprio caput do artigo 58 diz que nós temos pelo menos aqui, depois nós vamos ver que nós temos outra, mas nós temos dois tipos de comissão. Comissões permanentes, que são aquelas que sempre vão existir, e comissões temporárias, que nascem com um fim específico. Então, nós temos no âmbito do Poder Legislativo, comissões permanentes e comissões temporárias. Isso ocorre em todos, tá, gente? Em todos os poderes legislativos de qualquer ente federado. Nós temos as comissões temporárias e as comissões permanentes. Onde estão previstas quais são as comissões pertinentes e como elas serão, como será toda a organização dessa comissão? Isso está previsto no regimento interno de cada casa. Então, nós lá no Congresso Nacional, nós temos comissões permanentes e temporárias do Congresso Nacional, as duas casas juntas. Comissões permanentes e temporárias da Câmara dos Deputados, comissões permanentes e temporárias do Senado Federal, onde elas estão dispostas no regimento interno de cada uma das casas. Quais são as atribuições previstas a estas comissões? Então, as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, isso está no parágrafo 2º do 58, discutir e votar sobre projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos seus membros, realizar audiências públicas com entidades civis, convocar ministros de Estado para prestar informações, receber petições, reclamações, queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades e entidades públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Então, o parágrafo 2º do artigo 58 diz respeito às atribuições aqui previstas, gerais, constantes da Constituição, mas depois também cada um dos regimentos vai dispor sobre qual é a atribuição, o que vai fazer cada uma das comissões. A escolha dos membros dessas comissões, sempre que possível, observar-se-á e respeitar-se-á a proporcionalidade dos partidos, tá? Ou dos blocos parlamentares. Para quê? Para que uma comissão não fique formada somente por uma ideologia partidária e a outra fique... Então, sempre que possível, deve-se ter mescla de parlamentares da maioria dos partidos dentro da composição de cada uma dessas comissões.
Isso está escrito no parágrafo 1º do artigo 58, que diz assim: na constituição da mesa e de cada comissão é assegurado, tanto que possível, a representação proporcional de cada dos partidos ou blocos parlamentares que participam das respectivas casas. Tanto que possível, tá? Então, se for possível, deve-se respeitar aí essa divisão entre os parlamentares. Nós temos depois um mapa mental que fala, né, quais são essas comissões e quais as atribuições de cada uma delas. E aí a gente tem, né, as espécies de comissões. Quais as espécies de comissões existentes no Congresso Nacional e também nas casas? Comissões permanentes, comissões temporárias, comissões parlamentares de inquérito, comissões mistas e comissões representativas. Essa comissão representativa, ela é nomeada no período de recesso. O que faz a comissão permanente? Comissão permanente, o próprio nome já diz, tá, gente? Elas vão mudando ou não mudando legislatura, passando, né, por vários deputados e senadores. As comissões permanentes, elas sempre existirão na estrutura do poder legislativo. Elas estão previstas nos regimentos internos, a nomenclatura de cada uma dessas comissões estão previstas nos regimentos internos das casas. Então, tem lá o nome de cada uma das comissões e o que faz, né, quais as atribuições de cada uma dessas comissões. Nós temos várias comissões lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Na Câmara, atualmente, nós temos 25 comissões. Então, as 25 comissões, elas são permanentes, quer dizer, sempre vão existir. O que vai haver uma rotatividade é dos membros dessas comissões, né, que eles devem ser alternados normalmente. Ela também tem o período de 2 anos para que ela fique, assim como o período da mesa diretora são 2 anos, o período de validade dessas comissões também são 2 anos. Então, essas comissões lá na Câmara nós temos 25, no Senado nós temos 13, número menor de senadores, então nós temos um número menor de comissões. Essas comissões, elas, não falei que é um número menor de parlamentares? Então, ela tem por finalidade avaliar, discutir, analisar os projetos de lei antes deles serem encaminhados ao plenário da casa. Então, uma avaliação mais precisa, uma avaliação mais técnica do projeto, ela é feita dentro das comissões. A comissão mais famosa da Câmara é a chamada Comissão de Justiça e Cidadania. Né? Então, as comissões de justiça, elas são as que primeiro recebem esse projeto para ver a viabilidade, para ver se o projeto realmente ele é constitucional, para ver se esse projeto ele tem algum vício, certo? Então, nessas comissões aqui começam. Depois, de acordo com a matéria, ele vai passando pelas comissões pertinentes, tanto do Senado quanto da Câmara. Se vocês pegarem o regimento interno da Câmara de Vereadores da sua cidade, vocês verão que dentro dele também tem a composição das comissões permanentes. Isto varia de cidade para cidade, tá? O número de comissões, ele varia de acordo com a necessidade do seu município, certo? Então, toda a estrutura das comissões está dentro do regimento interno. Então, sempre existirão. E para quê? Para discutir projetos que irão posteriormente serem conduzidos ao plenário das casas. E também essas outras atribuições que estão previstas no parágrafo 2º do artigo 58. Outra comissão que pode existir em cada uma das casas é a chamada comissão temporária.
que o próprio caput do artigo 58 também traz. Mas a comissão temporária, o próprio nome já diz, ela já tem uma data para se encerrar. Ela não vai ficar, como as demais, passando de legislatura para legislatura. A comissão temporária, ela é aberta, ela nasce com um fim específico. E ao encerrar esse fim, ela se encerra. Ao terminar a condução dos trabalhos, ela se encerra.